Meus prezados amigos e irmãos em Cristo, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a estar falando com cada um de vocês neste momento tão importante, tão maravilhoso, que é o momento reservado para nós meditarmos na Palavra de Deus. Desejo que a paz de Cristo esteja reinando em seu coração neste momento, que esses momentos que aqui passarmos sejam momentos de edificação na nossa vida espiritual. Depois de um tempo, aí nós, uma semana, recuperando aí a nossa saúde, já estamos bem recuperados, graças a Deus. E nós estaremos então dessa feita postando um comentário da lição de número 7 desse terceiro trimestre aí das lições da CPAD, de 13 de agosto de 2017. A lição de hoje tem como título a necessidade do novo nascimento. Nós temos aqui uma das lições, dentre as lições apresentadas para nós durante esse trimestre, é uma das lições mais significativas para nós, porque nos diz respeito exatamente a atitude, uma necessidade de toda a raça humana para poder voltar-se para Deus, que é através do novo nascimento. Então nós estaremos aqui apresentando essa lição, esse texto, quando do momento aqui de uma personagem aqui na Bíblia, que teve um encontro com Jesus, e essa personagem ela é levada a refletir sobre a necessidade do novo nascimento, de abraçar uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse será o título da nossa lição, a necessidade do novo nascimento. Faça uma observação para o termo necessidade, já fiz isso em um outro vídeo, que a palavra necessidade está ligado à ideia do necessário, e necessário é exatamente aquilo que não pode deixar de ser. Então, necessário é algo que não pode ser de uma outra maneira, e nesse caso aqui, se tratando do novo nascimento, em se tratando do homem voltar-se para Deus, é necessário, ou seja, não há outro meio para o homem voltar-se para Deus que não seja por meio do novo nascimento. Então, o novo nascimento é uma necessidade de todo aquele, ou deve ser, tomar-se como uma necessidade de todo aquele que deseja voltar-se para Deus. Bem, o nosso texto áureo nos diz o seguinte: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Temos aqui Jesus, quando ele usa essas palavras para Nicodemos, a personagem aqui da lição que eu havia procurado, questionando sobre, ou elogiando, podemos dizer assim, sobre os feitos de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Jesus, aí naquele momento da conversa, já inicial da conversa, Jesus coloca para ele a necessidade que ele tinha e que todos os homens têm de nascer de novo. E ele não entende a fala de Jesus, não entende a proposta de Cristo, e então Jesus, diante dessa incomodação de Nicodemos, Jesus então diz para ele essas palavras: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então o contexto desse texto, quando é abordada a necessidade do novo nascimento, é exatamente porque Jesus, naquela conversa, naquele diálogo com Nicodemos, um diálogo logo no início, ele não puxou a conversa para o rumo no qual, ou ao qual Nicodemos esperava. Jesus já tratou daquilo que era mais importante para a vida de Nicodemos, que era exatamente o novo nascimento. Fazendo observação que Nicodemos era um religioso, era alguém que aparentemente não tinha uma necessidade espiritual, porém Jesus, que conhece os corações, sabia muito bem qual era a real necessidade de Nicodemos.
Então, sem prolongar nenhuma conversa com Nicodemos, Jesus logo de início lhe apresenta o novo nascimento. E isso é tão importante para a vida daqueles que se aproximam de Deus, do Evangelho, que a igreja e nós, enquanto igreja, nós temos que ter a preocupação de apresentar às pessoas, aqueles que nos cercam, aqueles que vêm até nós, e nós possamos logo de início apresentar para eles a necessidade do novo nascimento. Nós sabemos que, infelizmente, muitos têm vindo para a religião ou para o Evangelho e se tem apresentado tanta coisa para essas pessoas. Se tem apresentado um Deus que cura e de fato Ele cura, um Deus que abre as portas do emprego, um Deus que abençoa a família, um Deus que faz prosperar, mas não tem apresentado um Deus que está interessado, acima de tudo, no novo nascimento do homem. Então essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser a nossa maior proposta para aqueles que veem o Evangelho, apresentar-lhes a necessidade do novo nascimento, de ter uma vida novamente diante da presença de Deus. Então foi isso que Jesus ele apresentou para Nicodemos. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma profissão de fé, que na verdade prática, quando é apresentada a crença de todo salvo, uma vez que o verdadeiro salvo ele já nasceu de novo, então ele crê, todo salvo crê que de fato o novo nascimento é uma necessidade absoluta. É interessante que a própria ideia aqui do termo absoluto, como falei a princípio, a palavra necessidade é aquilo que não pode faltar. E aqui o comentarista, na verdade prática, ele já reforça mais a ideia da necessidade, quando coloca que é uma necessidade absoluta, ou seja, no sentido completo. Ou seja, se paira alguma dúvida quanto à necessidade do novo nascimento, essa verdade prática aqui, uma verdade que deve ser colocada em prática, está dizendo que essa é uma necessidade total, uma necessidade absoluta. Então daí essas palavras: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é realizado pela graça de Deus, é o próprio Deus quem opera isso, por intermédio de Cristo Jesus. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. É uma passagem bastante conhecida do povo de Deus, que nos diz o seguinte: João capítulo 3, versículos 1 até o verso 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então nós temos aqui nesse primeiro verso, nos apresentando essa personagem, que era um fariseu. Nós vamos ver aí no decorrer da lição quem eram os fariseus. Os fariseus, já adiantando, eram religiosos, era uma seita, eram religiosos que aparentemente seria a nata da religião, seria homens moralistas que aparentemente não precisavam de nenhuma mudança na vida, pois eram símbolo de moral, símbolo de uma aparente ética. Porém, Jesus conhecia muito bem o coração desses religiosos. E nós temos aqui então que Nicodemos, ele era exatamente um fariseu. E é interessante observar que não era qualquer fariseu. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus. Então Nicodemos, além de ser fariseu, ele também era um príncipe, ele era uma liderança ali na sua nação, entre os judeus. Portanto, ele gozava de um prestígio muito grande. E o verso seguinte é interessante como o texto nos coloca. O verso 2 nos diz:
E este quem? Nicodemos, esse fariseu, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus. Então Nicodemos, ele foi à noite ter com Jesus. É claro, há muitas conjecturas em torno da ida de Nicodemos à noite, porque o episódio aconteceu exatamente à noite. Nós não podemos estar colocando no texto aquilo que o texto não apresenta, mas a própria ideia de colocar qualquer encontro de Jesus ou na Bíblia, um episódio quando envolve a ideia da noite, é uma circunstância não muito comum. Porque o ideal das pessoas, e as pessoas seguiam Jesus e ao encontro de Jesus, geralmente era durante o dia. E nós temos aqui esse príncipe dos judeus, esse fariseu, ele procurando Jesus de noite. É interessante observar que antes procurar à noite do que não procurar de jeito nenhum. Mas é significativo, não é um mero detalhe, o fato de Nicodemos, príncipe dos judeus, ter procurado Jesus à noite. Se nós formos observar dentro do contexto da época, nessa região, nesse lugar e naquele tempo, é claro, não havia energia, no caso elétrica, certamente o acesso, a locomoção no turno noturno, no período da noite, ela era um tanto quanto dificultada, e certamente nesse período da noite as pessoas estavam todas nas suas casas. E aqui o texto nos apresenta exatamente que Nicodemos, ele procura Jesus à noite. Será por uma dificuldade que ele teve durante o dia e que não deu a ele a possibilidade de procurar Jesus à noite? Ou procurou à noite pelo fato de ser a parte do dia onde poucos perceberiam o seu encontro com Jesus? São questões que nós não podemos responder, mas que minimamente deve nos inquietar, no sentido de que esse príncipe dos judeus, esse fariseu, um homem de destaque na sociedade, ele não procurou Jesus durante o dia. Ele procurou Jesus à noite, e a ideia de ter procurado à noite, no mínimo, nos faz entender que era uma visita discreta. Então, Nicodemos, ele visita, procura Jesus no período da noite. Então, o verso 2 nos apresenta: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe. A Nicodemos, então, ele vai dizer para Jesus: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, ele reconhece Jesus como mestre e não como um mestre qualquer, como ele próprio era, mas era um mestre diferente, porque era um mestre que tinha uma mensagem da parte de Deus. E ele reconhece isso em Jesus, e esse é um detalhe, ou esse é um ponto que deve ser considerado na atitude de Nicodemos, porque ele procura Jesus reconhecendo nele um mestre diferente. Não era uma procura meramente de um mestre para um outro mestre, mas ele percebia que Jesus ele era um mestre, porém era um mestre vindo de Deus. Então, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O que levou Nicodemos a chegar a essa conclusão? Aí ele vai aí na sequência do texto. Porque, aí temos aqui uma conjunção explicativa, porque ninguém, ou seja, pessoa alguma, ninguém pode fazer estes sinais. Quais eram os sinais? As curas, os milagres que Jesus operava. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconhece que Jesus era um enviado da parte de Deus por causa dos sinais e percebe na atuação de Jesus a atuação do próprio Deus. Então ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se
Deus não for com ele. Agora nos chama a atenção o verso de número 3, aí na sequência do texto, é a resposta de Jesus diante da indagação, da afirmação de Nicodemos para Jesus. Se nós fôssemos olhar dentro de um contexto natural, entre uma conversa corriqueira, dando uma sequência temática, uma sequência da conversa, do curso da conversa que foi iniciada por Nicodemos, esperava-se que Jesus ele começasse a falar da sua identidade, falar um pouco de si mesmo, das suas prerrogativas enquanto mestre, enquanto enviado de Deus, bater um papo com Nicodemo ali, vamos dizer assim, de mestre para mestre. Mas só que nós percebemos que Jesus leva a conversa para uma área, Jesus leva a conversa para um rumo que jamais nós podemos ver pelo contexto do texto, que jamais Nicodemos esperava. Tanto é que ele vai se surpreender, ele não vai entender ou ficar sem palavras diante da resposta de Jesus ao seu elogio, às suas indagações. Então imaginemos, olha, então Nicodemos, ele volta-se para Jesus e diz o texto que ele foi ter com Jesus, e então ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse: olha, a resposta de Jesus não tem nada a ver com o que Nicodemos estava, aparentemente não tem nada a ver com o que Nicodemos estava questionando. Então Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, esse texto ele é tão rico, porque nós percebemos aqui que Jesus, que certamente conhecia quem era Nicodemos, Jesus, ele mostra para Nicodemos a sua real necessidade. Jesus ele não perdeu tempo com elogios, com troca de elogios com Nicodemos, mas ele foi direto ao ponto, direto à necessidade de Nicodemos, que era uma necessidade da alma. Então nós percebemos aqui que quando as pessoas elas vêm para Jesus, Jesus quer alcançá-las exatamente naquilo que há de mais importante nessas pessoas, que é exatamente as suas almas. Então Nicodemos aqui, ao invés de encontrar um momento para um discurso, uma troca de ideias com Jesus, ele vai exatamente ter a sua alma despida diante de Jesus. Então Jesus ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, falando com as minhas palavras, o que você precisa de fato não é ser um religioso. Você ser um mestre, você ser um príncipe, você ser um religioso, isso não te dá nenhuma condição de entrar no reino dos céus. Daí Jesus propôs a necessidade do novo nascimento. E é interessante que o texto, na fala de Jesus, nos apresenta o seguinte: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade, e a ideia aqui do reforçar, aqui é um recurso de linguagem para você reforçar, no caso, uma ideia, a veracidade, a urgência de uma atitude a ser tomada. Então Jesus, ele repete: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui a ideia de ver, a gente poderia estar divagando em relação ao ver e ao entrar, alguns podem fazer essa leitura,
que o não nascer de novo não dá à pessoa a condição nem sequer de ver e muito menos de entrar, mas eu quero estar traçando esses pormenores, porque eu creio que a ideia aqui do ver o reino traduz-se como a ideia de entrar no reino, mesmo porque para vermos o reino de Deus nós teremos que entrar nele. Então o que Jesus coloca aqui para Nicodemos é que de fato ele precisava nascer de novo para entrar, para ver o reino de Deus. Aí o verso de número 4, nós temos aí então a reação de Nicodemos diante daquela fala de Jesus. Então Nicodemos disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Aparentemente, essa pergunta de Nicodemos, ela parece ingênua, aparentemente, se olharmos quem era a pessoa que estava, no caso, que fez essa pergunta a Jesus. Então, Nicodemos, ele era um mestre, ele era um fariseu, ele era um príncipe. E ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, pode-se até questionar, será que Nicodemos estava testando Jesus? Será que de fato era uma pergunta assim infantil ou um teste? Mas se nós formos analisar aqui dentro do contexto maior, a gente percebe que de fato Nicodemos ele foi pego em uma reflexão da parte de Jesus, que parece que ele não imaginava, jamais ele imaginaria que a conversa seguiria para aquele caminho. E ele, meio que sem resposta, ou numa atitude infantil, certo é que ele pergunta para Jesus, um mestre perguntando para Jesus, o mestre dos mestres, como pode um homem nascer sendo velho? E ele continua, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha, nós percebemos aqui que a cada maneira, ou a cada passo, ou a cada instante, que Nicodemos ele tenta melhorar, ou deixar mais claro o que ele estava perguntando, parece que sobressai mais a ingenuidade, a infantilidade, ou a falta de visão espiritual inserida nessa pergunta. Ou a princípio, ele pergunta como pode um homem nascer já sendo velho. E na sequência ele diz, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É claro, Nicodemos sabia que isso é impossível. Ninguém pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez. Então esse era o questionamento de Nicodemos para Jesus. Aí o verso número 5, Jesus então ele responde a Nicodemos. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, Jesus, ele não explica ou não dá resposta ao questionamento ingênuo de Nicodemos, se o homem poderia entrar no ventre e nascer de novo. Ele leva a uma reflexão ainda mais profunda. O que ele vai estar exatamente mostrando, respondendo a Nicodemos, mas ao mesmo tempo levando para uma dimensão que ainda ele não conseguia atingir. Quando ele diz o seguinte, olha, em resposta, como seria esse novo nascimento? Ou o que seria esse novo nascimento? Então Jesus ele diz, olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito, do poder do Espírito Santo, que também trabalha na palavra, opera na palavra de Deus, então aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que Jesus estava apresentando para Nicodemos era exatamente algo que ele ainda não conhecia, que era o nascer da palavra, o nascer da água,
o nascer do Espírito, ou seja, era uma obra que o próprio Deus, por meio da sua palavra, do seu Espírito, que o próprio Deus realiza na vida do homem. Obra essa que ainda não havia sido realizada na vida de Nicodemos. Apesar dele ser um mestre, apesar dele ser um religioso, um fariseu, ele ser um príncipe dos judeus, mas ele ainda não tinha tido a experiência do nascer do Espírito, a experiência do novo nascimento. A semelhança de muitos que são religiosos, que estão até mesmo frequentando as igrejas, mas que ainda não experimentaram o novo nascimento. E nós temos que entender que o novo nascimento não é uma obra realizada pela religião. Não é a religião que opera o novo nascimento. Não é o pastor, não é o padre, não é o guia espírito, seja lá qual for a religião, não. O novo nascimento é uma obra que somente Deus, por intermédio do seu Espírito, pode operar na vida do homem. E Nicodemos precisava passar por essa experiência. Aí o verso de número 6, Jesus continua então, agora explicando para Nicodemos como é que se dava o novo nascimento. Então, verso 6, palavra de Jesus. O que é nascido da carne é carne. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos que aquilo que é nascido da carne é carne. Um homem surge de um outro homem, um ser humano, a espécie humana, portanto, ele é carne, ele é um outro humano. Então, Jesus explica, olha, o que é nascido da carne é carne. Então, o homem, nasce do homem, ele é homem. O homem é o pecador, ele gera um pecador. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. Aí, na segunda parte desse verso, ele diz, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, aquilo que é gerado pelo Espírito é Espírito. Então, aqueles que são gerados pelo Espírito Santo, eles são gerados com uma nova vida, uma vida espiritual e não uma vida carnal. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vem a Cristo, ele deve ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque se nós somos guiados pela carne, isso prova que ainda não nascemos de novo. Ainda não nascemos do Espírito. Então, o que Jesus está apresentando para Nicodemos é exatamente respondendo à sua pergunta, que o novo nascimento não é o entrar no ventre da mãe. Porque ele entrar no ventre da mãe para nascer novamente, ele nasceria o mesmo homem, a mesma carne, o mesmo pecador. E o que ele precisava era exatamente de um nascimento espiritual, que é exatamente o que o texto está apresentando. O que é nascido do Espírito, e aqui Espírito está com letra maiúscula, que se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ao verso número 7. Não te maravilhes, ou seja, não fiques espantado, Nicodemos. É isso que Jesus está dizendo no verso número 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, diante do exposto, Nicodemos, você não fique agora espantado quando eu propus para você nascer de novo, porque o nascimento que eu estou falando não é um nascimento físico, não é um nascimento material, mas é um nascimento espiritual. Verso de número 8. Aí esse é um dos versos desse texto que eu mais gosto de meditar no tocante à ação, de como é esse movimento, esse agir do Espírito no novo nascimento. Aí aqui Jesus, ele traz aqui a metáfora do trabalhar do vento. Olha que maravilha, que maravilhoso é apresentado aqui no verso de número 8. Então Jesus vai explicar esse processo para Nicodemos do novo nascimento, tomando aí a metáfora do vento. O vento assopra onde quer. Ou seja, o vento,
o vento no sentido o vento físico enquanto um fenômeno, ele sopra onde quer. Nada pode impedir que o vento sopre aonde ele quer. Então o texto está dizendo, olha, o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Certamente você já ouviu o som, a voz do vento. Então são palavras de Jesus, olha. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Qual o caminho do vento? Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então Jesus está dizendo que o vento assopra onde ele quer. Nós podemos ouvir a voz do vento, o som do vento, porém não sabemos de onde o vento vem, o endereço do vento, e nem para onde ele vai. E aí ele completa: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele nasce à semelhança da ação do vento, que não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, por ele sopra na direção que ele quiser, e nós podemos ouvir a sua voz. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que aquele que é nascido do Espírito, toda a obra do nascimento do Espírito é uma obra de Deus. É o vento, que aqui é o Espírito, o vento aqui, a metáfora do vento representa o próprio Espírito. Então é o vento de Deus, é o vento do Espírito, que trabalha quando quer, sopra onde quer e da maneira que ele quiser. E conduz o homem da forma que ele bem entender. Isso é tão fundamental na vida de um cristão, na vida daqueles que estão experimentando e que experimentaram o novo nascimento, porque essa ação do vento estar soprando e do nascer de novo, ela é uma ação contínua. Eu tenho para mim que o novo nascimento, nós devemos ter muito cuidado para não comprar aquela ideia que uma vez salvo para sempre, e respeito quem defende isso. Uma vez que eu nasci de novo, eu não preciso mais permanecer dentro do novo nascimento. Por quê? Porque nós corremos um risco muito sério. Porque a ideia, o mesmo vento do Espírito que opera o novo nascimento quando da conversão, quando do encontro do homem com Deus, deve ser o mesmo vento que continua a conduzir a vida do cristão rumo aos céus. Isso é tão importante porque nós percebemos que existem pessoas que elas tiveram experiência inicial com Deus quando o vento do Espírito soprou em seus espíritos, no caso o espírito de cada um, na sua alma. Eles entenderam a necessidade de se voltar para Deus, porém eles não continuaram sendo guiados pelo Espírito. E aqueles que têm uma experiência com Deus sabem muito bem que a vida espiritual você não pode mensurar. Você não pode estabelecer. Não, uma vez que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu já sei tudo que vai acontecer na minha vida espiritual. Eu não vou colocar agora a ação de Deus dentro de um quadrado e achar, não, eu faço isso porque Deus vai fazer aquilo, amanhã vai ser assim. Não, não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem que quantas das vezes nós fazemos plano na nossa vida espiritual e até nós deduzimos pelo contexto em que nós estamos vivendo na vida espiritual, nós imaginamos como será o nosso futuro na vida espiritual. Amanhã, certamente, minha vida será assim. Amanhã Deus me levará a alcançar isso, me levará a alcançar aquilo e aquilo outro. Então a gente tenta mais ou menos idealizar como será a nossa vida diante de Deus. Porém, eu trago para você nesse momento uma mensagem, e também essa mensagem é para mim, que a vida espiritual, o novo nascimento e toda a vida espiritual do cristão,
continua sendo como a ação do vento. Que ouve-se a voz do vento, ouvimos a voz de Deus, do Espírito, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, nós não sabemos para onde os caminhos que o Espírito Santo de Deus, ele há de fazer com que nós venhamos a traçar nessa caminhada rumo aos céus. Então, muitas das vezes, quem sabe, você imaginava que a sua vida ia tomar um rumo e tomou outro rumo totalmente diferente. Então, você não deve ignorar isso, que o próprio Jesus, ele disse para Nicodemos que ele não deveria ficar perplexo, não deveria se maravilhar ou ficar espantado pela questão da necessidade de nascer do Espírito, de nascer de novo. Então nós não devemos ficar assustados ou espantados quando muitas das vezes nós imaginávamos que a nossa vida espiritual iria ser dessa ou daquela maneira e de repente Deus está nos conduzindo por caminhos que nós nunca imaginamos que nós iríamos passar. Então grave isso no teu coração, que o nascido de novo é como o vento. O vento de Deus, o vento do Espírito, ele pode te conduzir hoje, está te conduzindo hoje por esse caminho. Mas amanhã o Senhor pode ter novas rotas para a sua vida espiritual. Quantas das vezes nós fazemos planos diante de Deus, fazemos votos, idealizamos mais ou menos como será o nosso futuro. E nós apostamos nisso, mas nós não contamos com a ação do vento do Espírito. Certamente, você que está me ouvindo, certamente você sabe do que eu estou falando, teve, tem e terá experiência nesse aspecto, que muitas das vezes você faz muitos planos, até mesmo e principalmente na sua vida espiritual, muitos propósitos diante do Senhor, achando até que seria assim a sua vida a partir de então, e aí você percebe que de fato as coisas não acontecem como você imaginava. As coisas não estão acontecendo como você idealizou. E aí você tem que ter consciência que Deus está aí. Deus está agindo na tua vida e não há nada melhor do que o homem estar no centro da vontade de Deus. Então aquele que é nascido de novo, ele é nascido do Espírito, ele tem que ter a sua vida na direção de Deus. Hoje Deus pode estar te levando em uma direção. Amanhã Deus pode estar te conduzindo para uma outra direção. E muitas das vezes nós ficamos apegados, às vezes a um determinado lugar onde nós estamos acostumados a frequentar, onde nós estamos acostumados a evangelizar, onde nós estamos acostumados a nos socializarmos. Mas nós temos que entender o momento quando o vento do Espírito está nos soprando para uma direção diferente. Isso pode ser em relação a uma questão do trabalho, a uma questão profissional também, por que não? A vida do crente, toda ela deve ser guiada pelo Espírito. Mas isso também pode ser em relação, quem sabe, a um ministério. Quem sabe até mesmo a um lugar de congregar. Até mesmo a uma missão específica que Deus tem para nós. Mas que muitas das vezes o cristão, ele acha que Deus só tem que operar dentro daquilo que foi pré-estabelecido por ele mesmo, pelo próprio crente. Porém, nós temos que entender que o vento do Espírito, ele sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então era isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse em relação ao novo nascimento. Vou repetir esse verso
porque ele é muito rico. Então nos diz o verso 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Aí mostra exatamente que ele até então não entendia. Jesus começa a explicá-lo, mas ele ainda não estava entendendo. Exatamente porque não era a religião, não era o farisaísmo que iria operar isso na vida de Nicodemos. Era o próprio Jesus, era o próprio Espírito Santo que iria operar. Aí o verso de número 10, ele é bem interessante. Aí Jesus então ele responde a Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Olha, a ideia aqui de Jesus em chamar Nicodemos, tu és mestre e não sabes, nós temos aqui um recurso, uma figura de linguagem que é exatamente a ironia. Ou seja, olha, a ideia de um mestre é aquele que sabe de tudo. Porém, nós temos aqui um mestre, que era um mestre, um príncipe, um mestre em Israel, um fariseu, um judeu, que deveria saber das coisas, porém ele não sabia disso. Não sabia nada de novo nascimento. Então Jesus exatamente usa essa expressão que é carregada de uma ironia, no sentido de colocar em rosto: olha, você é mestre e não sabe disso. Então, você precisa realmente aprender com o mestre dos mestres. Então, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aí, Jesus continua: na verdade te digo, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Nesse momento aqui do texto, nós temos que ter um certo cuidado, porque dá a entender aqui que Nicodemos, ao procurar Jesus, ele não estava sozinho, mesmo porque aí no verso de número 2, ele vai dizer: Rabi, bem sabemos. Esse sabemos aqui é como se ele estivesse falando em nome de mais de uma pessoa, talvez em nome de toda a nação de Israel, ou daqueles que estavam com ele. Então dá a ideia de um coletivo. E aqui então, Jesus, ele chama a atenção, a repreensão, exatamente para aquilo que ele estava fazendo e que muitos não aceitavam, inclusive os fariseus. Mas Nicodemo aqui, ele quebra a regra, porque ele era um fariseu que estava buscando a salvação. Ele estava buscando o conhecimento de Deus. Então Jesus então ele diz: olha, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Nós aqui, Jesus falando em nome dos seus discípulos, a missão que ele estava fazendo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, ou seja, a ação de Deus, a mão de Deus atuando no meu ministério, no nosso ministério. E o próprio Deus, já que Jesus o conhecia, porque também ele era o próprio Deus. Então nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, vocês, fariseus religiosos, vocês rejeitam aquilo que é verdadeiro, que é o nosso testemunho. Vocês têm rejeitado. Aí verso número 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, ou seja, se eu tenho feito sinais, cura, maravilhas, tenho dito sobre coisas terrestres, e vocês não creem, mesmo vendo esses milagres, esses sinais, ele prossegue: como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, se ao verem os sinais, vocês não creem em mim, não creem que Deus age por meu intermédio, como vocês irão entender o novo nascimento?
como vocês irão entender a vida espiritual, o relacionamento com Deus? E nós vamos ver aqui exatamente que a proposta desse texto de Jesus para Nicodemos e de Jesus para todos nós é que, de fato, o homem, ele precisa do novo nascimento, dessa experiência que Nicodemos começou a ter ali com Jesus, porém é uma experiência que somente Deus pode realizar. Como falei a princípio, não é uma experiência que a religião pode fazer na vida de nenhum ser humano. Então essa experiência aqui, ela vai bem além da mera esfera humana, da mera esfera material. O homem não pode queimar essa etapa, o homem não pode fugir dessa necessidade de exatamente nascer de novo, de experimentar um novo nascimento. Então nós vimos aqui que Jesus, ele coloca exatamente isso para Nicodemo. Aí nós podemos ver na sequência aí dos demais versos, que a lição aqui só nos apresenta até o verso 12, mas é na sequência do contexto, aí no verso 13, Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Ou seja, somente Jesus, ele poderia falar de coisas espirituais, coisas do céu, porque ele havia descido do céu e ele estava no céu enquanto Deus. E aí ele vai evangelizar Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado e seria levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele estava se apresentando a Nicodemos como o próprio meio para um novo nascimento. Era ele que operaria no poder do Espírito uma mudança na vida de Nicodemos e na vida de todos aqueles que viessem e que vêm até a ele. Aí o verso de número 14 é um dos versos mais lindos da Bíblia, quando nos diz, é o verso número 16, melhor dizendo, João 3,16. Então no verso 15, o verso 14, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o verso 16, que é a maior expressão, declaração de amor, a maior declaração de amor de Deus para o homem. Quando aí o texto nos apresenta, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E olha que essa expressão aqui é o próprio Jesus, ele falando para Nicodemos, e Jesus, enquanto homem, ele não podia descrever com linguagem humana o amor de Deus. Ele não podia descrever. Então, por não poder descrever esse amor, o próprio Jesus, ele usa essas expressões. Porque Deus amou o mundo entenda aqui o homem, a alma do homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, tal que é uma maneira inexplicável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu quem? Jesus, ele mesmo. Que deu o seu Filho único, unigênito, não é primogênito. Jesus, ele é unigênito e não primogênito. Ele não é o primeiro Filho de Deus, depois teve o segundo e o terceiro em termos espirituais, ou em termos de uma concepção espiritual. Ele é o único, unigênito Filho de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus, ele está exatamente dizendo a Nicodemos o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitá-lo, aceitar o Filho de Deus como seu Salvador, para que ele não pereça, mas para que ele possa obter a vida eterna.
Aí o verso 15, o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus veio para salvar. A condenação do homem recai sobre si mesmo. Aquele que rejeita Jesus está condenado, porque Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Aí o verso seguinte, ele continua expressando: quem crer nele, em Jesus, no Filho, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus aqui, em outro momento, Jesus se apresenta como a própria luz do mundo. E é interessante que ele diz que aquele que pratica a verdade vem para a luz. E ele veio para, e Jesus era a luz. Então, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. E é interessante a ideia de luz, que Nicodemos, ele foi procurar Jesus de noite. E agora aqui ele encontra com a verdadeira luz, que é Jesus. Com o verdadeiro ser capaz de levá-lo ou de aplicar na sua vida o novo nascimento. Daí o diálogo rico, importante de Jesus com Nicodemos, apresentando para ele o novo nascimento. Bem, essa foi a leitura bíblica em classe da nossa lição. Irei agora estar apresentando a lição, fazendo um comentário aí nos pontos da lição, de acordo aí à necessidade. Então, a introdução da lição nos apresenta: o tema da presente lição é de suma importância porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Então nós temos aqui que a lição está apresentando que o novo nascimento é uma obra que Deus opera na vida de todo homem. Todo aquele que quiser de fato entrar no reino dos céus é preciso experimentar o novo nascimento. Não é ter uma moral digna, não é ser um bom religioso, ser um bom pai de família, ser um bom líder, ser um exemplo de moral, que dá à pessoa a condição de morar no reino dos céus. Que para entrar lá, somente através de Jesus Cristo. Somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus é que podem entrar no reino dos céus. O próprio João, ele nos apresenta no seu livro, no seu evangelho, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do homem. Primeiro tópico da lição é um líder religioso bem intencionado, mostrando aqui que Nicodemos era um líder religioso bem intencionado. Primeiro subtópico: quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome é grego e significa vencendo, ou vencedor, melhor dizendo. Então, vencendo ou vencedor do povo. Então, o nome de Nicodemos, o significado do nome, é o nome em grego que significa vencedor do povo, ou seja, um vencedor. E olha que ele era um príncipe, ou seja, alguém que venceu na vida. Então, o seu nome em grego significa vencedor do povo. Ele era um fariseu, como nós já falamos, um príncipe do povo e membro do Sinédrio. Então, Nicodemos, ele era alguém, para ser membro do Sinédrio, tinha que ser uma pessoa de um alto conhecimento,
da Torá, da lei, um autoconhecimento religioso, não era qualquer pessoa. Então, membro do Sinédrio era alguém que reunia o máximo de conhecimento possível, era um mestre, era um doutor, podemos dizer assim. Então, eram exatamente essas credenciais de Nicodemos. Ele era um líder religioso, ele era um membro do Sinédrio, ele era um mestre. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Aqui é uma conjectura, quando aqui, segundo o comentarista, que Nicodemos viu em Jesus que ele era um mestre diferente, e ele reconhece isso, quando diz que Jesus vinha da parte de Deus. Mas aqui, segundo o comentarista, parece que Nicodemos não queria que as pessoas vissem ele tendo aquele encontro com Jesus, como se fosse para ele uma certa um demérito, um rebaixar-se. Isso é a leitura aqui do comentarista, que também não pode ser desprezada. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Salvador, como nós já lemos na leitura em classe. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o textuário da Bíblia, que é exatamente João 3,16. Porque Deus ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, certamente, esse encontro de Nicodemos com Jesus, esse encontro mudou a sua vida. A sua vida jamais foi a mesma, exatamente porque ele teve um encontro com o dono da vida, um encontro com Jesus. O subtópico 2, os fariseus. Quem eram os fariseus? O grupo ao qual Nicodemos pertencia. Representava o povo, era representante do povo, e apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, era a nata da sociedade, a nata da sociedade, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio, não era para qualquer pessoa, e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Os fariseus eram grandes inimigos de Jesus. Havia dois grupos religiosos que eram grandes inimigos de Jesus, que eram exatamente os fariseus e os saduceus. Nós vimos no caso aqui que dentre esses, o mais ferrenho era exatamente os fariseus. Eles gozavam de um prestígio social, de um prestígio religioso muito grande, e os fariseus eram inimigos cruciais de Jesus. Podemos dizer que os fariseus tiveram uma participação quase que total, decisiva na crucificação de Jesus. Eram eles que colocavam o povo contra Jesus, eram eles que realmente determinavam o que era correto ou não em termos de mundo espiritual, de vida religiosa. Então, esses eram os fariseus, o grupo ao qual Nicodemos pertencia. Então, era membro do Sinédrio, tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita que combatia contra o cristianismo, contra, no caso, o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia, antes da sua conversão, é claro, era a mais severa seita do judaísmo. O próprio Paulo, em dado momento, no Atos dos Apóstolos, ele vai dizer sobre os embates que ele tinha contra essa seita, no caso, esse que eram os fariseus, do qual ele tinha muita experiência, que era exatamente radical, muito ferrenha, imbatível, podemos dizer assim, nos discursos no campo religioso. Os evangelhos estão repletos de provas do cumprimento negativo. Isso aqui é interessante. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento, melhor dizendo, do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Então, o fariseu tinha comportamentos hipócritas. O próprio Jesus também, ele, vamos dizer assim, ele enfrentava os fariseus no sentido da sua hipocrisia,
que o próprio Jesus os chamava de sepulcros caiados, que eram bonitos por fora, uma aparência de santidade, mas que por dentro era imundícia, era pecado. Jesus os chamava de sepulcros caiados, que, segundo Jesus, eles colocavam um fardo pesado de moralismo sobre os ombros das pessoas, mas não tocava sequer com um dedinho, tocava esse fardo. Tamanha era a hipocrisia. E Jesus, ele conhecia um fariseu de longe, um sepulcro caiado de longe. Então, a briga, a discussão, né, entre Jesus e o fariseu era algo, vamos dizer assim, inconciliável, exatamente porque eles iam de encontro, na contramão da verdade do evangelho que era pregado por Jesus Cristo. Então eram inimigos ferrenhos, eles eram de fato pessoas, né, que tinham um comportamento negativo, que de fato se opunha ao ministério de Jesus. Então os evangelhos estão repletos, como já falamos, de prova do comportamento negativo dos fariseus e das suas hipocrisias. Tanto que a palavra fariseu ela acabou tornando sinônimo de quê? De hipocrisia e fingimento. Então, dentro do próprio contexto do ministério de Cristo, a palavra fariseu foi ganhando uma conotação de o quê? De pessoas fingidas, de hipocrisia. Porque, de fato, era aquilo que eles eram, fingidos e hipócritas. Até os dias de hoje, a gente, quando alguém quer trazer, no caso, à tona, manifestar ou falar sobre o mau caráter de alguém chama o quê? Fulano é um fariseu, um hipócrita, um mentiroso. Então, felizmente, Nicodemos ele era diferente, porque Nicodemos, ele pelo menos ele procurou quem era Jesus e ele mudou de vida ao ter um encontro com Jesus. O subtópico 3, os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. Era a sua primeira aparição pública na capital, a primeira aparição pública em Jerusalém, na capital de Jerusalém, era essa, quando então Nicodemos procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, e estando ele, aí uma citação, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Está em João, capítulo 2, verso 23. Esses milagres atraíram Nicodemos, segundo o comentarista. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, certamente, Nicodemos, ele teve conhecimento desses sinais que Jesus operava. Bem, aí o tópico número 2 nos apresenta o seguinte: o novo nascimento. Então, o que nós temos nesse tópico? Primeiro subtópico, é necessário nascer de novo, que foi a proposta de Jesus para Nicodemos. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, como nós já vimos. Nicodemos chega elogiando Jesus e talvez ele esperava exatamente uma retribuição do elogio que ele havia dado a Jesus, reconhecendo-o como um mestre, vindo da parte de Deus. Então, certamente, Nicodemos, por certo, esperava uma retribuição, ou pelo menos uma sequência do diálogo naqueles termos. Mas, aí o comentarista prossegue, mas ele se surpreendeu com a declaração do mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como nós já apresentamos. Então, isso para Nicodemo foi uma surpresa. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E isso significa regeneração. Ou seja, o que é ser regenerado? É ser gerado de novo. Só que agora não é ser gerado da carne, é ser gerado do Espírito. Então, nascer de novo é regeneração. É o início de uma nova vida,
quando o pecador se torna nova criatura, criada em Cristo Jesus. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança de religião. Então, nascer de novo é exatamente uma experiência com Jesus e não uma mera mudança de religião, como muitos têm experimentado. Muitos têm experimentado uma mudança de religião, mas não têm experimentado o novo nascimento. Isso é tão interessante, porque muitas das vezes existem pessoas que elas estão enganadas. Elas estão enganadas. Elas tiveram um verdadeiro encontro com a religião, mas não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Então isso é muito interessante. Porque, na verdade, se nós formos analisar, não é nem nós que temos um encontro com Cristo. É Cristo que tem um encontro conosco. Em que aspecto? Que a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. O homem tem que ir a Cristo, sim. Mas Cristo também, o Cristo principalmente, ele vai ao homem. A obra da salvação é uma obra totalmente operada por Cristo. Em que aspecto? É Jesus quem chama e é Jesus quem opera. Tanto o querer vem de Jesus quanto o realizar. Então nós temos que ter consciência e ter muito cuidado para que nós não tenhamos sido escolhidos pela religião, ou que não tenhamos escolhido a religião. Então é necessário que Cristo ele tenha nos chamado, e esse chamado, já adianto, é para todos. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a todos, então todos já foram chamados por Deus. Porém a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque a escolha, ou os escolhidos dentro de um contexto bíblico, a escolha exatamente na vinda de Cristo, serão escolhidos ou serão levados para estar com Cristo aqueles que nasceram de novo. Então muitos são chamados, todos são chamados. A salvação é para todos. Porém só serão escolhidos, ou seja, só entrarão no reino dos céus, como o próprio Jesus disse para Nicodemos, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que não queimaram a etapa do novo nascimento. Então não adianta nós queremos fazer com que as pessoas elas se acomodem bem na nossa religião, dentro de uma religião, e elas não tenham o desafio de passarem pelo processo do novo nascimento. E repito aquilo que eu falei a princípio. Você tem que nascer de novo a cada dia, ou seja, você tem que permanecer um novo nascido, ou nascido de novo. O Espírito Santo ele tem que continuar soprando na minha vida, na tua vida, te conduzindo para onde ele quer, porque assim é o nascido de novo. Então muitos correm um risco muito grande de já estarem há muito tempo numa religião, terem tido um encontro com a religião, se tornarem membros, se tornarem até líderes, até pastores, mas nunca terem um verdadeiro encontro com Cristo, nunca terem nascido de novo. E uma das provas do novo nascimento é exatamente o desenvolvimento do fruto do Espírito, que é algo de dentro para fora. O fruto do Espírito é uma geração contínua durante toda a nossa jornada espiritual. E eu digo, na minha concepção, o fruto do Espírito está relacionado diretamente à ação do vento do Espírito, que vai soprando, é isso? Soprando, te conduzindo para onde Deus quer que você esteja. E todos nós estamos experimentando esse desenvolvimento do fruto do Espírito, esse soprar do Espírito na nossa vida para um novo nascimento, para sermos gerados a ponto de alcançarmos a estatura de Cristo, a estatura
de varão perfeito. Então aí está o desafio do novo nascimento. Então, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Trata-se de uma experiência profunda com Cristo, com Jesus, e não uma mera mudança de religião. Subtópico 2 desse tópico nos apresenta o novo nascimento, agora aqui vai apresentar como sendo uma regeneração. Olha, regeneração. O termo regeneração significa literalmente gerar novamente e só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira, no sentido escatológico, ao se referir à restauração de todas as coisas, ou seja, a geração de todas as coisas, seria uma regeneração, quando todas as coisas serão regeneradas por Deus. E a outra vez como sinônimo de um novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo Jesus. Então vamos ver aqui o que seria então a regeneração. Isso significa ser gerado da semente incorruptível, que é Cristo, ser gerado do Espírito. Aí coloca uma observação: os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação. Mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando de renascimento. Isso aqui é interessante. Jesus não está falando de renascimento, nem de reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Então é interessante que o que Jesus está falando com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento é que Jesus não está falando de uma reencarnação ou de um renascimento. Como Nicodemos pensava, pode eu entrar novamente, tornar a entrar, morrer e tornar a entrar no ventre da mãe e nascer novamente, uma espécie de reencarnação? Não, Jesus diz, não é isso que eu estou falando. Que o que é nascido da carne é carne. Então Jesus não estava falando de um renascimento, nem de uma encarnação, mas Jesus está falando de uma geração. Uma diferença muito grande. Não é renascer, não é encarnar ou uma reencarnação, não é uma reencarnação, não é um renascer, mas é uma nova geração. Ou seja, uma vez gerado fisicamente, o homem foi gerado. Agora, para Deus, o homem será gerado espiritualmente em Cristo Jesus. E é interessante nós observarmos que nós temos que analisar que Deus, no princípio, Deus criou todos os homens. Então, no aspecto da criação, ou até mesmo da geração enquanto uma criatura, todos os homens foram criados por Deus, vamos dizer assim, gerado pelas mãos de Deus no Éden. Porém, é interessante observar que Deus, de fato, ele criou todos os seres humanos em Adão. Então nós diríamos o quê? Para alguns que tentam até mesmo menosprezar a criatura de Deus, a criação de Deus, na verdade todos os homens, eles são filhos de Deus. Todos os homens. Porque em Adão, todos foram criados. Então o diabo não criou nada. Dizer que o homem é filho do diabo, porque ele não é crente, não é religioso, isso é dar muito crédito para o diabo e ofender a criação divina. Então Deus, ele é o pai de todos os homens. Então Deus em Adão, ele criou, ele gerou com as suas mãos todos os homens. Então todos os homens são filhos de Deus? Sim, em Adão todos são filhos de Deus. Porém, em Adão todos os filhos de Deus também morreram. Então todos os homens são filhos de Deus, mas todos os filhos de Deus em Adão morreram. E a Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de mortos.
Porque Deus, ele é um Deus de vivo, ele é um Deus, ele é espírito. Daí, em Cristo, Deus propôs uma regeneração, ou seja, uma nova geração. Já que os filhos gerados na carne, em Adão, todos eles morreram, todos os filhos de Deus morreram por causa do pecado, todos estão mortos. Então o homem, para retomar o seu lugar como filho de Deus, já que o pecado separa o homem de Deus, os filhos de Deus estão mortos, não que eles sejam filhos do diabo, são filhos de Deus, mas que morreram por causa do pecado, Deus deu um único meio para o homem experimentar uma nova geração. Que não é uma geração, não é uma encarnação. É uma geração espiritual através do novo nascimento em Cristo Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Então, o que Deus propõe ao homem para ele retomar a posição de filho de Deus, já que ele está morto com a medida dos delitos e pecados, é necessário que o homem venha nascer de novo. Foi exatamente o que Jesus propôs a Nicodemo. Olha, é necessário você nascer de novo. Então, a regeneração é exatamente ser gerado em Cristo. Então, Deus gerou o homem, criou o homem lá no Éden. Em Adão, o homem morreu no pecado. Agora, em Cristo, Deus está gerando o homem espiritualmente, gerando o homem de novo, que seria a regeneração, ou seja, gerar novamente, agora não da carne, não do sangue, mas uma geração espiritual, para que o homem possa reconciliar-se com Deus novamente. No subtópico 3, a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com uma religião. Deus não está preocupado com religião, tanto é que Nicodemos ele teve que ser confrontado na sua religião e Jesus apresentou a ele, não, poderia muito bem, não, Nicodemos, você já é um grande religioso, você não precisa de mais nada, não. De cara, Jesus mostrou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E muitos que têm vindo para o Evangelho precisam ser confrontados pela palavra. Que às vezes a pessoa é um bom pai de família, é um bom patrão, é um bom empregado, no caso é um bom pai, um bom filho, um bom cidadão. E muitas das vezes essas pessoas elas vêm para a religião e aparentemente elas não são incomodadas, como que elas não precisassem experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Como se elas não precisassem mudar de vida. Infelizmente é o que nós percebemos, que muitas pessoas estão vindo para o Evangelho, olha, eu não bebo, não fumo, compro e pago, faço tudo certinho, então eu não preciso passar pelo caminho da cruz e o novo nascimento. Não. Seja religioso ou ateu, seja homem bom ou homem mau, todos eles precisam experimentar o novo nascimento. E o Evangelho ele tem que confrontar o homem nesse aspecto da necessidade do novo nascimento, como Jesus ele confrontou Nicodemos. Então aqui o comentarista ele coloca, muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado, e isso tem que se deixar bem claro. O pecado separa o homem de Deus e ele precisa nascer de novo. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Por fim, Deus assumiu a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tudo a fim de resgatar o homem de volta para Deus. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Então, o que levou Nicodemos a surpreender foi exatamente isso, que na maneira de pensar de Nicodemos, ele nem sequer sabia que existia o novo nascimento. Nem sabia o que era isso, mas eram religiosos. Então, quantas pessoas
Elas estão dentro das igrejas, ou elas pertencem a uma religião, mas elas ainda não tiveram a experiência do novo nascimento. Se, já falei no outro vídeo, muitos daqueles que frequentam as religiões ou as igrejas, se pedir para que elas relatem um pouco da sua experiência com Deus, da sua conversão, da sua regeneração, do seu novo nascimento, elas não sabem o que falar. Elas vão falar de bênçãos na vida material, de cura, de emprego, de casamento, mas não fala da experiência do novo nascimento, dessa geração espiritual que começa no seu interior. Elas não sabem falar sobre isso. Não sabem falar da sua vida com Deus, porque infelizmente muitas ainda não experimentaram o novo nascimento. E aí continua valendo a afirmação de Jesus: é necessário nascer de novo. Bem, o último tópico da lição vai nos apresentar minha garganta ainda está em recuperação. Então, o último tópico da lição nos apresenta uma necessidade, aquilo que eu falei. Novo nascimento é uma necessidade, ou seja, aquilo que não pode deixar de acontecer. Uma necessidade. O estado humano, a Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. Todos os seres humanos, aquilo que falei, todos os filhos de Deus morreram. Então, todos os seres humanos, aí em Efésios 2:1 diz que estão mortos em ofensas e pecados. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus, e a sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre em Israel, deveria estar inteirado no assunto. Nicodemos deveria muito bem conhecer sobre a questão da universalidade do pecado, que Adão pecou, todos pecaram e estavam afastados de Deus. Ele deveria saber disso. Então, porque isso estava no Antigo Testamento. Então, Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo, como já abordamos. Segundo subtópico, Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Então, após Adão, entenda aqui a expressão ninguém nasce cristão. Talvez o termo aqui, ninguém nasce cristão, não seja muito feliz se tomarmos cristão apenas como alguém que pertence à religião, ao cristianismo. Se tomarmos só como isso, seria muito pouco dizer ninguém nasce cristão. Então, eu particularmente, eu colocaria aqui que ninguém nasce salvo. Por quê? Porque em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do momento que o homem tem consciência do certo e do errado, ele precisa reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus e experimentar o novo nascimento. Então, todos os seres humanos nascem pecadores. A salvação é individual e pessoal. Isso é interessante. A experiência da salvação não é coletiva, ela é individual. Não é uma experiência que se dá no grupo, na religião. Não, todos aqui vão ser salvos agora, não. A experiência é individual, como toda experiência. Então, a salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber Jesus como Salvador pessoal e se tornar filho de Deus. Isso aqui é interessante porque a ideia daqueles que nascem no lar cristão e que ainda não tiveram encontro com Jesus. Ter nascido no lar cristão não dá a ninguém o direito de dizer que já nasceu de novo. Não quero dizer com isso que aqueles muitos que nasceram no lar cristão não tiveram uma verdadeira transformação por seguir o exemplo dos seus pais,
por entenderem por si a necessidade de viver para Deus. Então, nesse aspecto, estou dizendo que nem todos que nascem no lar cristão são nascidos de novo. Não estou querendo limitar com isso a simples ideia que alguns pregam. Não, você nasceu no lar cristão, mas você tem que levantar a mão para dizer que você agora é cristão. Não levantar a mão é só um gesto humano, um gesto externo. Isso só tem valor se vier acompanhado com o levantar do coração, da alma e do espírito para Deus. Estou dizendo aqui é que cada um tem que ter a sua experiência. O meu pai não pode ter a experiência por mim. A minha mãe, meu irmão, seja lá quem quer que for, meu pastor, meu líder religioso, não. Essa experiência quem tem que ter sou eu. Então, nesse aspecto aqui, o comentarista está colocando, e vale a pena fazer essa ressalva, que não basta ter nascido num lar cristão, ter recebido uma boa formação dos pais. É necessário ter um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pode dar ali no ambiente familiar, no seu quarto, no ambiente de culto, em qualquer lugar, mas tem que ter um dia em que você assuma no seu coração que é isso que você quer, que é ter uma vida para andar com Deus, independente da tutela do teu pai, da tua mãe, da tua religião. Então, ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir uma tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um qualquer religioso, mas um praticante do judaísmo, como Paulo era, um praticante do judaísmo, mas ele teve que ter um encontro com Jesus. Depois de sua experiência com Jesus, ele se considerava o principal entre os pecadores, como está lá em Romanos 1,15. Ele teve um encontro com Jesus, em 1 Timóteo, melhor dizendo, 1,15. Ele teve um encontro com Jesus, ele era um grande religioso anteriormente, praticava o judaísmo. Porém, ele teve que ter um encontro com Jesus, e ao ter esse encontro, Paulo se reconhece como o maior dos pecadores, mostrando que não é o meio ambiente, a religião, a família, que vai nos dar a condição de poder ter sido nascido de novo. Então, Paulo ele se reconhece como esse grande pecador e descreveu o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores. Aí ele coloca insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele se iguala a esses pecadores aí em Tito 3, versículo 3. E o último subtópico desse último tópico nos apresenta o centurião Cornélio, que era um grande religioso, que dava oferta, dízimos, entendeu? Orava, mas que ainda precisava nascer de novo. O centurião Cornélio: não existe salvação sem Jesus. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados, Abraão, Isaque, a religião de Abraão, Isaque, Jacó e Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era um romano. Então, ali esses aqui religiosos, pertencendo ao judaísmo, eles precisaram ter um encontro com Jesus. Mas temos aqui também um caso de Cornélio, que não era um judeu, mas Cornélio ele era romano. E mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso. Ele era um romano, era um gentil, porém ele era um homem piedoso. Era um homem piedoso, era um homem temente a Deus e toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Cornélio orava a Deus de contínuo. Mas ninguém é salvo pelas obras. Por isso, o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. E aí nós vamos ver a descrição bíblica, uma história muito linda da conversão de Cornélio. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete na longa história dos seres humanos, nas mais diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé, arrependimento, regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então Cornélio teve que ter um encontro com Jesus, ele teve que ter um encontro com Deus, ele teve que nascer de novo. Apesar de ser um religioso que orava, dava esmola, temia a Deus,
aparentemente, mas ele precisava nascer de novo. E isso se repete na história, ou seja, todo homem, para abraçar a vida com Deus, ele precisa nascer de novo. E isso só é possível, a lição nos apresenta que a conversão, ela envolve o que é a fé em quem? Em Deus, em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Precisa da fé, do arrependimento, da regeneração. A salvação é um dom de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A conclusão da nossa lição nos apresenta: há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. É nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador contumaz, severo, perverso, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Então, o desafio da igreja é falar para aqueles que estão enveredados no pecado, da necessidade de nascer de novo, mas também nós temos o desafio de falar sobre a necessidade do novo nascimento para muitos Nicodemos que estão à nossa volta e até no nosso meio, enquanto religião, enquanto igreja local. Muitos Nicodemos, muitos Cornélios que estão vindo para as igrejas, mas que não estão sendo confrontados para um novo nascimento. Conheço pessoas, por exemplo, que frequentam e congregam em igrejas evangélicas há muito tempo, que estão ali, frequentam, se tornaram amigas do evangelho, amiga dos crentes, até oferta, ora, participa da liturgia do culto, mas que de fato ainda não assumiram um compromisso com Cristo. E quando eu falo um compromisso, não é porque ainda não levantou a mão na igreja ou porque ainda não se membrou, não. É no sentido de realmente se assumir enquanto um nascido de novo, ou enquanto alguém que quer experimentar ou que experimentou um novo nascimento. E isso fica muito patente quando nós percebemos que em dado momento, quando essas pessoas elas são confrontadas com a palavra no ambiente do culto, a gente percebe a recusa dessas pessoas e não quererem de fato vestir a camisa do evangelho. Muitos até no momento quando a mensagem começa a tocar muito na ferida da necessidade de não ser um mero religioso, mas de entregar a vida a Cristo, de assumir a camisa do evangelho, a bandeira do evangelho, muitos deles até saem no momento da mensagem, saem da pregação, inventam qualquer desculpa para não poder ser confrontado. Então nós precisamos, as pessoas que se chegam, ou que chegam até nós, que se chegam à igreja, à religião, ao evangelho, elas precisam ser confrontadas de cara com a necessidade do nascimento, do novo nascimento. Jesus ele deixa bem claro: aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz, e aí sim, siga-me. Aí estará habilitado para seguir. Então, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é nada mais, nada menos do que um novo nascimento. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja nos conscientizando até que ponto, até quando, ou se ainda estamos ou precisamos nascer de novo. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração e que nós possamos estar levando às pessoas um evangelho genuíno, mostrando a elas a necessidade do novo nascimento. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela sua valiosa, rica atenção. Eu espero poder continuar contando com as suas orações, também com o acompanhamento do nosso trabalho, que você continue sendo um fiel divulgador, também seja um intercessor por nós, para que o Senhor possa continuar nos dando graça, nos motivando nesse ministério, nessa obra, que também a minha saúde, que ela possa ser totalmente recuperada. Ainda estou tendo alguma dificuldade na garganta para falar,
mas eu creio em Deus que Deus há de restaurar totalmente a minha voz, a minha garganta. E eu peço a Deus que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que a cada dia você esteja crescendo em graça, que o nascimento, o novo nascimento, seja algo constante na sua vida e que o vento do Espírito esteja te conduzindo a cada dia para o centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e que as mãos de Deus permaneçam sobre você, em nome de Jesus. Amém e um grande abraço.